Vamos lá, pessoal. Live em português, hoje com Flávio Kenup, amigo meu, mais conhecido como Viola, morou vários anos em Abu Dhabi e o cara fez uma viagem, amigo, de moto, de Teresópolis, no Rio de Janeiro, até o Alasca e voltou. Então, só para sentir, esse daí é brabo. Muita história para contar, ele já me contou várias vezes, eu fico perturbando ele para ele escrever um livro, e esse livro até agora não saiu. Eu vou perturbar mais ainda ele, ele já entrou aí. Irmão, já vou te adicionar aqui. Então, para o pessoal que não tá ligado, dá uma olhada no meu trabalho no YouTube. Gustavo Dantas, só botar lá que você acha os vídeos, várias entrevistas, bem legal, então dá uma olhada lá. E pessoal que ainda não escutou a respeito do primeiro congresso virtual de jiu-jitsu de competição, preparação total do atleta, dá uma olhada lá também. Vou botar aqui para a galera já saber, para quem não está ligado, tá entrando aí, Rio de Janeiro até o Alasca de moto, amigo. Ouça, ouça, Gustavão. Irmão, bom falar com você. Pô, um prazer imenso, cara, falar com você, falar no teu canal, esse canal aí de sucesso que eu venho acompanhando tanto em português quanto em inglês, já há bastante tempo em inglês. Eu venho acompanhando o teu trabalho e agora você fazendo essas lives em português que está sendo sucesso total. Show, peraí que eu tô botando aqui. O pessoal quiser convidar o pessoal para a live aí, tem esse aviãozinho aqui embaixo, ó. Manda que o pessoal recebe. E Viola, eu acho que uma hora não é nem o suficiente, irmão, mas a gente vai tentar fazer o possível aqui com você. Dá só um resuminho de como você entrou no jiu-jitsu, bem rápido, e aí eu já quero entrar logo nessa jornada aí maravilhosa. Cara, eu comecei no jiu-jitsu aos 12, 13 anos de idade, por influência do meu irmão. Meu irmão tinha começado jiu-jitsu e logo ele ganhou a faixa amarela e daí foi uma influência. Falei, pô, quero também aprender esse troço aí, vamos que vamos. Aí não parei mais, entendeu? Comecei em jiu-jitsu com os 12 anos de idade e já tô nessa jornada aí já há alguns anos. E, pô, quanto tempo você ficou lá em Abu Dhabi? Você fez parte da primeira ou da segunda leva de Eu, Abu fiquei, Dhabi? eu fiz parte da segunda leva de Abu Dhabi. A primeira leva foram 12 pessoas e a segunda leva foram 47 pessoas. Essa eu fiz parte da segunda leva. Legal. E agora, para quem não sabe, atualmente você mora nos Estados Unidos, né? Dá E, aula também e tal. Cara, vamos começar logo. Da onde surgiu a ideia, né? Primeiro, tipo assim, porra, não acho que dá para eu chegar lá de moto. Como é que foi essa parada aí? cara, todo mundo já quando pensa num negócio dele, já pensa uma loucura, né? É uma loucura o cara pensar em fazer uma viagem dessa. A, a primeira viagem que eu fiz foi em 2005, que eu fui para a Patagônia. Fui também numa moto de baixa cilindrada, numa 100 cilindradas também, uma bis. Foi eu e um amigo meu. A gente levou 45 dias nessa expedição. Fomos até o final da Patagônia, até o final da América do Sul. E no meio da viagem, eu lembro que a gente estava num hotel e um amigo meu, um rapaz que dividiu o quarto com a gente no hotel, perguntou qual vai ser a próxima viagem. Aí eu falei assim, já que desceu tudo, vamos subir vamos para o norte, né? Vamos subir tudo. Mas aquilo dali foi só um pensamento, não foi nada de falar de um planejamento, né? E daí eu voltei para casa e não olhei mais mapa nenhum, voltei a trabalhar com meus pais, normalmente, e eu falo em questão de não olhar mapa porque eu ficava viajando, olhava um mapa e ficava viajando. Como é que dá para chegar num lugar desse? Como é que dá para explorar um lugar desse? Como é que seria explorar um lugar desse? E, e aquilo ali ficava me cutucando. Então eu falei assim, pô, eu tenho que parar pelo menos uns 2 anos sem ter essa ideia de viajar. Eu tenho que parar e trabalhar um pouco, né? Aí, cara, eu lembro que eu peguei
algumas montadoras de moto no Brasil, algumas fábricas ou algumas empresas de moto. Falei que isso era em 2006. Aí eu falei, quer saber, eu vou mandar um currículo básico da viagem que eu já fiz. Vou montar um pouquinho o projeto e vou mandar para ver se cola com alguma empresa de querer me patrocinar nessa daí. Até então, o custo ia ser muito grande. Uhum. Então, eu fiz um trabalho muito, muito rápido de mapeamento, de tempo que poderia levar. E, na verdade, na época, eu encaminhei para a Honda, encaminhei para Yamaha, encaminhei para a Trax e outra montadora no Brasil. Todas elas voltadas para as motos de baixa cilindrada, as baixas de motocicleta de 6 cilindradas, que é chamada de scooter no Brasil, né? Que a gente nem tem aqui nos Estados Unidos. Entendeu? Então, tudo começou assim. Eu peguei e mandei o projeto para eles e sem ter ideia deles me responderem. E a princípio, quanto tempo você achava que ia demorar? A princípio, eu achava que ia levar 6 meses. 6 meses a viagem. Eu calculava em fazer em 6 meses. Até então, porque eu falei, pô, não tem como ficar não tem como ficar mais de um ano fora. Então, vai ter que ser em 6 meses. E eu peguei e mandei esse projeto para as empresas. E com 10 dias, a montadora Trax, que é sediada em Fortaleza, me mandou uma resposta. Eu fiquei chocado. Eu falei, pô, eu quero saber um pouco mais dessa história. O que você quer fazer? Até então não era a realidade para eles. Eu tinha mandado até os recortes de jornais, que eu tinha feito a viagem da Patagônia e tal. E eu falei, tudo bem, eu posso contar um pouco mais sobre essa viagem. Então eles falaram, por favor, o dono da empresa vai estar em São Paulo na próxima semana. Isso era em 2006. Vai estar em São Paulo e ele gostaria de encontrar com você para saber como é que é esse projeto. Falei, tudo bem. Mandaram um ticket de avião. Eu montei no avião e fui para São Paulo. Aí eu cheguei na empresa da montadora e era um chinês, o dono era um chinês que não falava português, falava inglês, e ele tinha um tradutor, tinha um brasileiro que falava inglês para ele ali, traduzia para ele em português, e quis saber um pouco dessa viagem. Aí eu contei para ele que a minha ideia era subir até o Alasca e voltar numa moto de baixa cilindrada. Eu lembro que o chinês deu uma risada e perguntou para o tradutor dele, falou assim, mas ele vai ter algum carro de apoio? Aí eu falei, não, eu não posso ter nenhum carro de apoio, até porque então eu estava tendo contato com o Guinness Book, e o Guinness Book não aceitava ter carro de apoio. Aí eu falei, não, o apoio vai ser só da motocicleta e eu mesmo, é isso aí. Aí ele não acreditou muito. Aí ele falou assim, aí me ofereceu uma moto maior na época. Ele falou, mas eu tenho essa moto de 250 cilindradas, 300 cilindradas. Talvez você vá nessa. Eu falei, não, você não está entendendo. Eu tenho que chegar com essa moto daí, essa moto de 100 cilindradas. Aí ele falou, eu te dou então 15 dias para você realmente trocar de ideia sobre a motocicleta. E eu falei, não, se não for com essa, eu não vou poder ir. O Guinness não vai aceitar. E depois de 15 dias a gente pegou e fechamos a viagem. E eles aceitaram me patrocinar, isso em julho de 2006, para eu poder sair em 2007. E se eu tô correto, você me falou que a maioria dos caras nem levavam fé, né? Que você ia completar, né? Ah, Gustavo, na verdade, ninguém levava fé. Ninguém levava fé. Era só, na verdade,
Eu tava Tinha um, certo. você falou que tinha um cara que estava te ajudando mais, né? Tinha um cara que estava... Sim, depois que eu fechei. Tanto que o dono da montadora não estava levando fé na própria motocicleta dele. Né? Na próprio equipamento dele, não é que ele não estava levando fé em mim, ele não estava levando fé na motocicleta. Uhum. Essa é a verdade. E depois que a gente fechou todo o patrocínio, tudo, eu lembro que eu fui para Fortaleza talvez em fevereiro, para pegar a motocicleta. Eu voei para Fortaleza e cheguei lá, conheci o mecânico da montadora. Ele trabalhava 15 a 20 anos na Honda, então ele sabia muito sobre motocicleta. E ele chegou para mim e falou, foi a melhor coisa que eu escutei no momento antes da viagem. Ele falou, você escolheu a melhor motocicleta para ir, porque essa motocicleta não vai quebrar. Eu falei, por que você está falando isso? Daí todo mundo está falando para eu ir numa moto grande. Ele falou, não, você tem que ir nessa motocicleta, porque essa motocicleta, o motor dela é um motor de uma CG de 1998, um troço desse. Ele falou, esse motor nunca quebra. Isso daí você não vai ter problema de mecânica. Eu falei, mas como você sabe isso? Ele falou, eu trabalhei 15 a 20 anos na Honda, eu sei como é que é esse motor. Então, ele acreditou, ele falou, você pode ir nessa motocicleta. E todas as pessoas dentro da montadora, na época, em Fortaleza, que eu passei uma semana aprendendo a mexer na motocicleta um pouco básico, as pessoas me olhavam e falavam, esse rapaz daí vai parar ali na esquina já. Não vai mais, entendeu? Tanto que eles chegavam para mim e falavam, como é que você vai levar essa motocicleta para o Rio de Janeiro? Eu falei, eu vou levar essa motocicleta para o Alasca, eu tenho que descer para o Rio de Janeiro com essa motocicleta. Você vai descer andando? Eu falei, você não está entendendo, gente. Você sabe onde que é o Alasca? Eu só vou andar 7.000 quilômetros até o Rio de Janeiro. Eu vou terminar isso em 15 dias. Uhum. Então, esse é o melhor teste que eu vou fazer na motocicleta. Então, o engraçado é que os empecilhos que eu encontrei no início da expedição, da viagem, só foi não. Só foi negatividade. E o que eu vejo é o seguinte, quando a gente está preparado para fazer qualquer coisa que a gente goste, que a gente ama ou está obcecado a fazer, a melhor coisa não é... Às vezes é melhor ficar quieto e não compartilhar com muita gente. Uhum. Porque não é que as pessoas vão te mudar a sua cabeça. Não, você já está obcecado por aquilo, você vai fazer aquilo. Mas você chega a um ponto de não dar mais explicações para as pessoas que não entendem o seu objetivo da viagem. Então, eu voltando no início que você me perguntou, como tudo começou, as pessoas... É uma loucura, é uma doideira, entendeu? Meus pais falavam, é uma loucura, essa moto vai quebrar. E até porque era uma moto da China, entendeu? Todo mundo critica, as coisas da China não funcionam, entendeu? Então, era tudo negatividade. Então, eu tive que ficar calado naquele momento e acreditar em mim. Falar assim, não, isso vai ter que dar certo. Isso vai ter que dar certo, porque senão eu vou sair como um maluco nessa história aí, entendeu? Então tem que provar que vai dar certo, entendeu? Tem uma pergunta aqui do Humberto, se você quiser preparar para chegar nela, mas ele botou aqui como ele atravessou o canal do Panamá. Aí não sei se você de repente quer falar um pouquinho antes para chegar ali no canal do Panamá, é contigo. Ah, beleza, Humberto. Eu vou chegar lá nessa parte daí. E o Humberto falou aqui, ó, insano, fui de Santos a Ubatuba numa 125, cheguei todo arrebentado, imagina o Alasca.
Rapaz, depois dos 10 dias tudo acostuma, cara. Não tem essa, não. Depois dos 10 dias tudo acostuma. Caralho, Entendeu? Viola, tu é mito. Vai. Mas fica ligado aí, Humberto, que a gente vai chegar lá e essa parte daí é bem legal. Essa parte daí Eu acho que eu lembro também. é bem legal. Mas, voltando ao início da expedição, ô Gustavo, hoje, conversando com você, a gente eu vou poder contar coisas que eu não contei em alguns outros canais, entendeu? Não mencionei em outros canais, mas a questão da própria empresa não é que eles não estavam acreditando em mim, eles não estavam acreditando no equipamento. Uhum. Essa era a grande verdade. Eles não estavam acreditando no equipamento. Então, e só quem acreditava, quem conhecia, que era o mecânico. Então, o mecânico acreditava. Então, eu passei alguns dias em Fortaleza, peguei a motocicleta e falei para o chefe mecânico, falei para ele, ô Kimura, hoje eu vou partir e eu vou te mantendo informado sobre como é que vai ser. A minha ideia é sempre manter os 500 quilômetros por dia. Eu quero forçar o máximo possível. Porra, é chão, hein? Cacete. É chão. Comecei a descer. Beleza, comecei a descer. E eu lembro que... Era nova, era zero, né? Que o Vinícius está perguntando. É nova. Isso, Vinícius. A moto era zero. A moto era zero. E era completamente original a motocicleta, tá, gente? Eu não fiz, não troquei nada. Para falar a verdade, o único protetor que a gente adaptou foi um protetor no motor da moto, na parte de baixo, para quando passar num quebra-mola ou receber alguma pedra, proteger um pouco. Mas o restante a moto foi completamente original. Não foi mexido em nada. Todos os carburador, a questão toda foi original. Tanque de gasolina também, foi tudo original. E eu comecei a descer e no penúltimo dia, eu lembro que eu saí da Bahia, de uma cidade da Bahia, e cheguei até o Espírito Santo. Eu rodei 750 quilômetros. Eu lembro Quantas horas que deu isso? Gustavo, eu lembro que eu saí foi umas 5 da manhã e cheguei às 9, 10 horas da noite em Espírito Santo, porque eu lembro que eu falei pro mecânico, eu falei assim, hoje a gente vai testar essa moto. Hoje eu vou descer o máximo que eu puder. Hoje eu vou tentar chegar aos 600, 700 quilômetros. Ele falou, não, pode ir. Você só me liga quando chegar. E desci os 750 quilômetros. Cheguei todo quebrado, claro, direto na cama, nem querendo comer, nem nada. Só avisei que cheguei na boa e falei, vamos para o último dia, no Espírito Santo, até o Rio de Janeiro. Tô descendo, quando eu entro no Rio de Janeiro, já tinha passado Rio das Ostras, a moto quebrou. Caralho. A moto quebrou. Deu um tiro muito grande e meu coração foi a mil. Porra, eu falei, imagina. último dia do teste da moto, eu parei a motocicleta no posto de gasolina às 5 horas da tarde. A única pessoa que lembra disso é meu irmão. Você botou aí Silva Jardim. Tá vendo? É a única pessoa. Na verdade, talvez seja a única pessoa que sabe disso. Por quê? Às 5 da tarde eu liguei para ele e falei, meu irmão, a moto quebrou, eu não sei o que houve. Você vai fazer um favor, eu estou nesse lugar aqui, eu vou te pedir, era umas 5 da tarde, eu falei assim, eu vou te pedir para descer da cidade umas 10, 11 horas da noite, porque vai estar escuro, o nosso pai não vai saber que você está descendo, ninguém vai saber por que você está descendo a serra essa hora.
Ninguém pode saber. Você vai me pegar aqui, a gente bota a moto na caçamba do carro e volta para casa. Para ninguém saber. Eu não podia entrar dentro da cidade com a moto por mais que não tinha muita gente sabendo da viagem, mas meu pai estava 24 horas, ele não estava acreditando na viagem. Ele falava que a moto ia quebrar. A moto quebrou. Porra. E no último dia. Então a gente chegou na cidade e a moto. Aí eu falei pro meu irmão, falei, cara, liguei pro engenheiro, o engenheiro da montadora, falei, cara, essa moto quebrou, o motor quebrou. Você falou que o motor não quebrava. Ele falou assim, você vai fazer o seguinte, você vai tirar o motor, isso era umas 11 horas, meia-noite, você vai tirar o motor da moto, vai colocar dentro de uma caixa de Sedex e vai mandar pra gente em Fortaleza amanhã cedo. Então, eu e meu irmão trabalhamos na madrugada, tiramos o motor da moto. Isso ninguém sabia. Ninguém sabia, a gente tirou o motor da moto. Tu tinha alguma já experiência, assim, com moto, um pouquinho, alguma coisa, assim, suficiente para fazer isso, esse trabalho aí, de tirar a parada? Não, mas meu irmão tinha um pouco. Tinha um pouco da experiência e a curiosidade. Então, a gente... Porra. E o engenheiro também falou pra gente, não é muito complicado, você só tem que tirar uns 3 pinos da moto e pronto, o motor vai sair na mão. A gente tirou o motor e pegamos cedo, jogamos o motor, mandamos para Fortaleza. Meu pai, às 7 horas da manhã, já chega em casa. Cadê essa moto? Essa moto já quebrou? Deixa eu ver essa moto. Caraca. Aí eu falei, não, pai, essa moto não quebrou, não, cara. Essa moto, a gente tirou o motor dela porque o engenheiro quer avaliar o gasto do motor. Então, a gente teve que mandar o motor para Fortaleza. eu tive que mentir naquela ali e ficar quieto. E acreditar na do engenheiro. Aí o engenheiro chegou o motor em Fortaleza, eles analisaram todo o motor e ele falou, rapaz, você botou uma gasolina muito ruim. Por isso que o motor quebrou. Aí eu falei, tudo bem, mas eu tô indo para o Alasca. Como é que eu vou saber que a gasolina é boa ou ruim? Caraca. Então ele falou assim, então a gente vai ter que... não tem outra escolha. Você tem que colocar só umas gasolinas, parar em posto. Ele me auxiliou em botar em alguns postos de bandeira, em alguma gasolina mais limpa e torcer para nada acontecer. Essa foi. Mas o motor, Gustavo, na verdade, o motor ficou na montadora uma semana antes de eu sair para a viagem. Minha moto parada em casa, eu tendo que fazer alguns testes, tendo que andar mais, e eles não me mandavam o motor de volta. Eu falei, como é que eu vou sair na viagem dia 1º de maio? Não tem como. Até então, eles me mandaram o motor uma semana antes. Eu e meu irmão, a gente colocou o motor de volta. Andamos na moto, funcionando perfeito. E daí começou a viagem. Mas antes da viagem realmente foi um perrengue. Mas é aquilo. Eu, de maneira nenhuma, eu coloquei meu pé para trás e falei, não, eu vou em outra motocicleta, ou eu vou deixar esse pessoal na mão e vou procurar outra motocicleta. Não, eu falei assim, não, eu acreditei no engenheiro, acreditei no mecânico até o final dele ter me falado que era gasolina e falei assim, não, eu vou seguir nessa moto, entendeu? E o Michael tá perguntando aqui qual o mapa que você usava. Rapaz, a gente está... Vamos voltar a 13 anos atrás. Quem dera tivesse o que tem hoje em dia, né? Há 13 anos atrás era mapa de mão, era papel. Tá, porra. Era o papel mesmo. E graças a Deus eu tinha um mapa do Mercosul. Então ali eu montei todo o trajeto. E os mais difíceis foram os mapas da América Central.
que foram complicados, que eu tinha que tirar na internet, mas mesmo assim, há 13 anos atrás, a internet não era como é hoje. Então, o mais difícil foi na América Central, os mapas. Mas no Brasil, eu tinha os mapas da 4x4 que dava toda a rota legal. Uhum. E aí, quando é que você encarou o primeiro, tipo assim, desafio maior? Lógico que a parada inteira é um desafio, mas eu digo assim, alguma situação que você ficou preocupado, pode ser com segurança, ou pode ser com a moto, né? Qual foi o primeiro empecilho que apareceu? Eu acho que, tirando o início da expedição, que essa foi uma grande preocupação de será que a moto vai quebrar? Todo posto de gasolina era será que a moto vai parar? Aquilo que o pai falava, essa moto é chinesa, isso vai quebrar. Então, todo o empecilho. Mas eu digo que todos os lugares todos os países que eu cruzei, eu tive experiência diferente e eu tinha que tratar os empecilhos que eu via pela frente diferentes. Eu digo na questão dentro da Bolívia, por exemplo. Dentro da Bolívia, assim que eu cruzei a Bolívia, a polícia boliviana ela me parava praticamente quase toda a entrada de cidade. Então, eles queriam rever a motocicleta toda e tentar achar alguma coisa. Então, esse era meu maior medo dentro da Bolívia, era buscar, era tentar passar as polícias. E também, sem falar, os altiplanos bolivianos, que a gente chega a 4.200 metros de altitude. Até então, eu achava que quando o jogador de futebol ia para lá jogar futebol e no segundo tempo o pessoal ia para a câmera de gás, e a gente falava, pô, esse cara daí tá morto, não aguenta nem correr. Acho que é mamãezada, né? Achava que quando eu cheguei lá, a dor de cabeça, o nariz sangrando e o olho vermelho, eu falava e a motocicleta também não conseguindo andar por causa da altitude que eu tinha que abrir o carburador dela para dar ar. Eu falava, não, esses caras, para jogar aqui, realmente a altitude da Bolívia me mexeu muito comigo, entendeu? Esse primeiro passo ali, esse primeiro país que eu cruzei. Tá, e aí depois qual foi a sequência ali? A sequência, eu cruzei a Bolívia, cheguei na Bolívia com 20 dias de viagem. Meu primeiro empecilho dentro da Bolívia foi que eu fiquei doente. Fiquei de cama por 4 dias dentro de um vilarejo muito pequeno e por causa da altitude. Então eu arrumei uma cama dentro de um vilarejo, uma senhora que me arrumou um lugar, me acolheu para dormir lá, e um frio danado. Eu com 3 dias estava passando muito mal e ela não deixava eu sair do quarto. O pior de tudo era esse. Eu falava com ela, deixa eu pelo menos sair. Ela falava, não, você não pode sair. Até o 4º dia, ao 5º dia, eu falei, não posso ficar aqui, eu não posso perder tempo. Porque eu tinha tempo para chegar dentro do Alasca. Porque senão as estradas iam fechar lá em cima. Então, no 5º dia da expedição, 5º dia dentro da Bolívia, dentro da casa da senhora, eu falei, não, eu vou ter que sair na madrugada. Eu acordei na madrugada, levantei, saí devagarinho, peguei a moto, empurrei a moto. Aí eu lembro, até larguei um dinheiro boliviano debaixo da porta para ela, agradecendo, porque eu falei, porque ela não queria me deixar sair, porque ela sabia que eu ia passar mal mais à frente. E aconteceu, de eu passar mal de novo. Mas isso foi aquilo que eu falei. Os 10 primeiros dias, os 15 primeiros dias foram adaptação de você estar com você mesmo, de você estar vivenciando aquele momento ali, entendeu? Uhum. E aí qual foi? Aí depois da Bolívia, foi para onde ali?
Aí depois da Bolívia eu cruzei para o Peru. Fui a Machu Picchu, no Peru. Depois de Machu Picchu, desci, aí fui até Lima, peguei a costa Pacífico de Lima, e daí comecei a subir o norte até o Equador. O norte do Peru foi um pouquinho complicado também na parte com a polícia, porque, como eu falei, toda entrada e saída das cidades tinha polícia dando geral. Então, eu entrava dentro da cidade e eles me paravam, não tinha como. E eles arrumavam empecilho. Cadê sua carteira internacional? Cadê isso? Cadê aquilo? Você não pode seguir viagem. Eu lembro que eu não levava... Na época, eu levava pouco dinheiro e o cartão. Mas tudo eu deixava tudo na meia e debaixo do tênis. E pouco dinheiro na calça, para se tivesse que acontecer algum empecilho, eu dava o que tinha ali. Mas eu lembro que eu estava no norte do Peru, eu já cansado de ser parado pela polícia, deles me pedirem dinheiro e eu ficar tentando argumentar com eles. Eu lembro que quando eu cheguei, vi uma polícia numa das cidades do norte do Peru, eu saí da motocicleta e fui empurrando a motocicleta até a polícia. E tive que dar uma de maluco. Fui falando com a motocicleta, dando uma de maluco. Aí parei a motocicleta, aí a polícia olhou para mim e viu eu conversando com a motocicleta. Aí eu deitei no chão, porque eu fiquei olhando, via se estava vazando o óleo da motocicleta, e comecei seguindo. Foi assim que eu comecei a cruzar as polícias. Porque a polícia olhou para mim e falou assim: eu não vou parar esse maluco daí, esse cara já está falando com a motocicleta, deitado no chão vendo óleo. O que eu vou... Aí eu falei, eu vou usar essa estratégia até o final do Peru para poder sair, entrar e sair da cidade. Aí até chegar no Equador. Caralho, cara. E aí, e qual foi a polícia mais, verdade, a palavra, no caso, seria assim, mais rude ou mais, tipo assim, escrota mesmo, os caras tratavam mal? Eu vou te falar que acho que a polícia peruana, o norte do Peru, não digo, eu falo norte do Peru porque eu já viajei pelo sul do Peru e não vi as polícias tão ruins, né? Tanto que assim no Brasil, por exemplo, a gente tem falam que as polícias de Curitiba ou do sul do Brasil são melhores que a polícia do norte, entendeu? E eu vi isso no Peru. As polícias do norte, elas te paravam mais e queriam te pedir mais coisas, criava mais problemas, entendeu? Sem contar as polícias do México, entendeu? As polícias do México você tem que, pelo amor de Deus, se ele estiver parado, você não cruza. Não cruza porque o mais engraçado, Gustavo, que alguns países eu tinha que eu estava um pouco perdido, eu tinha que pedir alguma dica, a última pessoa a pedir dica era a polícia. Que doideira, né? A última pessoa a pedir ajuda era a polícia. Não vou pedir ajuda jamais à polícia. Entendeu? Por incrível que pareça, a gente pensa que na Colômbia, antes de eu sair, todo mundo fala que a Colômbia é muito perigoso, é isso. O país é maravilhoso, era maravilhoso andar dentro da Colômbia, não tive problema nenhum. O povo queria te ajudar, te dava dica. As polícias e o exército colombiano te paravam só para perguntar como é que tá as coisas, pedia seu documento e mandava seguir viagem, entendeu? Dentro da Colômbia. Então, na Colômbia eu não vi problema nenhum, que todo mundo abre o olho e fala cuidado com a Colômbia. Uhum. Por isso que eu volto a falar é importante você
você pedir, você escutar outras pessoas, mas saber filtrar o que as pessoas falam. Uhum. Porque se eu tivesse que escutar todas as pessoas falando para eu não viajar ou falando para eu evitar a Colômbia, eu não ia ter essa, essa imagem do país, entendeu? Uhum. O Michael botou aqui como você fazia os cálculos de parada, como assim, alimentação, combustível e tal. Isso daí é uma boa pergunta. A motocicleta ela tinha 3 litros de gasolina. Eu dava 3 litros de gasolina. Então, se eu daria para andar uns 120 quilômetros com um tanque de gasolina. E o mais interessante disso é que eu volto a falar, quando eu estava na Bolívia que eu fiquei doente, que eu não poderia perder tempo, é porque a motocicleta que eu viajei, ela não deixava eu passar. A minha média era 300 quilômetros por dia. Uhum. Eu não poderia passar mais 300 quilômetros por dia. Eu não queria passar mais 300 quilômetros por dia. Então, a minha meta era essa. Ou andava 200, ou andava 350, eu ficava nessa média. Porque senão eu poderia estourar até chegar lá em cima, entendeu? Então, Uhum. a questão é o seguinte, se eu perdesse um dia de viagem, eu não teria como repor no outro dia com 600 quilômetros. Eu Uhum. teria que chegar a 300 quilômetros. E para eu chegar no Alasca, como eu falei, eu tinha data para chegar. Uhum. E aquela parte ali que você falou do canal do Panamá? Então, essa parte, eu cheguei na Colômbia, aí cheguei na cidade, cheguei na cidade de Cartagena, que é que ela fica de frente para um arquipélago de San Blas, que é praia. E eu sempre pensei que poderia cruzar a Colômbia por Panamá em terra. Existe terra para ser cruzado ali, mas a rota é rota de tráfico. Então, é rota de tráfico do Panamá para a Colômbia, de Colômbia para Panamá. Então, falam que é um risco 90% de você cruzar, que é um pântano, é no meio do mato, de você perder tua vida. Então, não existe estrada. Existe a estrada das pessoas que fazem o tráfico da Colômbia para o Panamá, do Panamá para a Colômbia. Até hoje, eu nunca ouvi um caso de alguém que cruzou a Colômbia, Panamá em terra. O que eu fiz foi, eu tinha duas opções. Ou era pegar um avião de cargo, transferir para o Panamá, voar para o Panamá, ou atravessar de veleiro para o Panamá, que isso é possível. E então eu parei na cidade de Cartagena e fui para o cais procurar alguma pessoa que estava fazendo viagens de Colômbia ao Panamá, porque ali é uma rota muito turística pelas ilhas que eu falei, e o oceano é bonito pra caramba, então o pessoal faz muito turista ali, passa 3 dias viajando. Então eu fui pro cais procurar alguém que poderia levar minha motocicleta. Aí eu fui em 3 pessoas e eles me cobraram, na época, eles me cobraram $700 de um troço desse. Eu falei que não tem condições de eu pagar isso porque eu estou no início da viagem, eu não posso gastar esse dinheiro tudo, eu não sei o que vai acontecer pela frente. Eu sei que eu não posso perder tempo, mas eu tenho que tentar economizar o máximo, porque eu escolhi em muitos lugares acampar também. Entendeu? Eu não dormi em hotel, não tinha condições de dormir em hotel. Então, eu no 4º dia, eu conheci um velho canadense que morava no Panamá, que estava na Colômbia, que ele tinha acabado de trazer turista para a Colômbia e estava voltando para o Panamá, mas estava sem ninguém. Ele falou, cara, eu estou tentando reunir um grupo para voltar para o Panamá para eu não gastar nada e botar um dinheiro no bolso. Então, eu posso te levar, mas vai me custar
vai te custar 300 a 400 dólares. Eu falei, cara, eu não tenho muito para gastar. Que eu posso? Eu posso trabalhar para você? Eu falei, assim mesmo, eu posso trabalhar para você? Ele falou assim, o que você faz, garota? Eu falei assim, rapaz, eu sou cozinheiro. Ele falou assim, beleza, tu é cozinheiro? Eu falei assim, sim, eu sou cozinheiro, pô. Eu trabalhei um tempo em restaurante italiano, pô. Ele já tinha trabalhado em algum... Nada, eu não sabia nada. Eu falei italiano porque tinha para fazer um espaguete ali, daria para fazer. Beleza. Aí falou, tá ótimo, então, eu preciso de alguém, eu vou precisar de alguém, porque deixa eu só reunir um grupo e a gente vai para Panamá. Ele reuniu 5 pessoas dentro do barco, botou minha moto, nunca tinha levado uma moto. Aí colocou minha moto lá e fomos. Aí, rapaz, no primeiro dia era eu e mais 5 turistas, era alemão, tinha americano, tinha todo mundo. E ele era um canadense que morava no Panamá. Aí ele me pegou e falou, vai para lá, vai para a cozinha e faz a comida de hoje. Eu falei, beleza. Aí fiz lá, fiz um macarrão lá e pô. Aí ele não gostou muito, falou para mim, mas é isso aí? Ele era, eu lembro, curto e grosso. Aí no segundo dia, ia levar 5 dias a viagem até o Panamá. Geralmente leva 3. Ele levou 5 dias porque ele ia parar nas ilhas. Aí ele falou assim, rapaz, você não vai cozinhar, não. Você vai fazer o seguinte, você vai manejar o barco. Você sabe manejar? Eu falei assim, sei, pô, eu já manejei com meu pai. Aí, rapaz, o cara me botou, Gustavo, para manejar o barco, o veleiro. E rapidinho, até o Vinícius perguntou, nessa época tu não falava inglês não, né? Ô, rapaz, nem inglês? Tá louco? Inglês não tinha essa de inglês, não. Vamos chegar lá nos Estados Unidos já. Ai, caralho. Aí, rapaz, chegou, o cara falou para mim, você vai manejar o barco. Eu falei, tudo bem. Aí o cara me botou para manejar o veleiro meia-noite. Por quê? Meia-noite era o horário que ele queria deitar. Ele deitava de frente, o veleiro, e ficava tomando vinho. E tá ele tomando vinho e eu tomando conta do veleiro. Rapaz, uma chuva, uma tempestade. Ele só olhando. Vai direito, vai para a esquerda, vai para a direita. E eu, tudo bem, tá tudo sob controle. Uma chuva danada, não tinha nada sob controle. Até ele sair da ponta e vir e falar assim, rapaz, você está indo para a direção errada. Você está indo tudo errado. Sai daí. Aí ele pegou, tomou conta do veleiro a noite toda. O que ele fez? Se você não é bom para tomar conta do veleiro na noite, então você vai tomar conta do veleiro de dia. Que de dia talvez você vai enxergar. Me botou para tomar conta do veleiro às 11 da manhã até às 4 da tarde, de sol na cabeça. Mas isso durou até o terceiro dia. Depois do terceiro dia, todos os turistas ali, estava todo mundo um ajudando o outro e todo mundo já na farra, na brincadeira, e a gente chegou no Panamá. A gente alcançou a terra no Panamá Caralho. E graças a Deus eu não precisei pagar nada naquela viagem ali, que me ajudou pra caramba até encostar no Panamá. Aí, qual foi aquela história, não sei se foi no México, que você viu uma família, acho que era uma senhora com umas crianças, você tava indo, você viu, e aí você voltou para pegar ajuda, não teve uma parada dessa? Teve. Porra, essa história foi punk, mano. Mas Caralho. eu vou chegar nessa história daí, mas assim que eu encostei no Panamá, Gustavo, que eu falo que todo canto ali teve uma coisinha. Assim que eu cheguei no Panamá, a minha ideia era o quê? Na América Central, como os países são pequenos, então a minha ideia era cruzar tudo em menos de 24 horas. A minha ideia era passar direto, porque volto a falar, eu tinha data para chegar até,
era até agosto, até 20 de agosto, um troço desse, até chegar no Alasca. Então, eu estava preocupado com essa de não fechar as estradas no Alasca, por causa da tempestade de neve. Então, cheguei no Panamá, a minha ideia era cruzar todos os países em 24 horas, na América Central. Eu peguei meu visto, mas alguns países da América Central e América do Sul, eles pedem a liberação do automóvel. É tipo um visto para você transitar dentro do país. E eu cheguei no Panamá, eu sabia disso. Aí eu parei na polícia, falei, eu preciso da liberação para eu transitar com a minha motocicleta. Aí a polícia falou para mim, em Panamá, na cidade de Panamá, falou, se você cruzar em 24 horas, você não precisa de visto. Falei, beleza. Fui embora. Cheguei até o final do Panamá, numa 200 quilômetros, 150 quilômetros para cruzar para Costa Rica. A polícia me para. Cadê seu documento? Cadê o documento da moto? Ele falou, cadê a liberação? Eu falei assim, o rapaz, a polícia lá no Panamá me falou que eu não preciso de liberação para cruzar o país em 24 horas. Portunhol, né? Aí, Portunhol. Portunhol, completamente Portunhol. Caralho. Portunhol. Aí ele falou, rapaz, isso era umas 7 da noite. Ele falou, rapaz, você tá enrolado. Você tá enrolado porque você precisa de liberação. Eu falei, cara, mas então você pode me dar a liberação? Ele falou, não. Você vai ter que... Eu lembro que nisso era jogo... Nesse dia era jogo... Acho que eu lembro dessa Brasil história. E México. Eu achei que essa história fosse na volta, mas vai. Eu lembro que era jogo Brasil e México. Brasil e México. Era 7 horas da noite. Eu, numa das últimas imigrações, ele me parou e falou assim, você senta aí, espera que a gente vai voltar com o carro para a delegacia e você segue a gente. Rapaz, eu falei, o que vai acontecer comigo? Aí eu falando para ele, eu tenho que seguir para o Canadá, eu não tenho dinheiro aqui. Meu dinheiro acabou aqui no Panamá. Eu só vou ter dinheiro, meu próximo posto é dentro da Costa Rica. Ele falou, tudo bem. Desci, me levou para a delegacia de automóveis, aí prendeu minha motocicleta. Aí ele falou assim, a motocicleta está presa, você pode dormir fora, mas você tem que ficar aqui dentro, você tem que passar o dia aqui dentro. Isso era uma sexta-feira, até na segunda-feira, para o chefe da delegacia voltar que está numa reunião no Panamá City. Eu falei, eu não posso esperar esse tempo todo, eu estou enrolado. Aí, para eles verem que eu não tinha dinheiro, eu falei assim, rapaz, eu não tenho lugar para dormir. Eu não posso gastar com hotel. Eu posso dormir aqui na delegacia? Ele falou assim, tem aquele canto ali, é uma cela que tem ali, que a gente mantém as pessoas que quando tem problema, mas se você quiser, você pode ficar aí. Tinha um carcereiro do lado, por isso que eu falo, estava assistindo o jogo do Brasil e México, eu do lado dele, eu falei, rapaz, deixa eu assistir o jogo aí contigo. Aí passei 2 a 3 dias na delegacia na delegacia do Panamá, dessa cidade, esperando o chefe chegar. Aí eu fiz amizade com o pessoal da delegacia, contando um pouco da minha história. E eu lembro que a secretária do chefe falou assim, eu vou tentar conversar com ele e amenizar sua multa. Ver o que eu posso fazer, porque a sua história é muito incrível, mas eu vou tentar ver o que eu posso fazer. E ela conversou com ele e a multa era questão de R$100. Ele conseguiu descer para R$35. E eles me deram um papel, nesse ponto eles me deram um papel que eu tinha pago a multa e que o chefe tinha me liberado. E eu fui com um carro da polícia me levando até a fronteira da Costa Rica.
Caralho, pô. O Thales botou aqui, tem que escrever um livro. Thales, já tô perturbando esse maluco há mais de 10 anos pra fazer essa porra desse livro e até agora. Que aí eu vi e falei, meu irmão, pelo menos a gente faz uma live, mas o pessoal tem que saber dessa história aí, cara. Thales, E, vai sair esse livro, Thales. O Gustavo, realmente, o Gustavo já está mais de 10 anos aí no meu ouvido, falando, cadê esse capítulo daí? Realmente, esse livro tem que sair, esse livro tem que e, sair. e o México, como é que foi? Ah, rapaz, o México, eu cruzei, eu saí da Guatemala, cruzei para o México, e eu tinha, assim que eu cheguei no México, na época, a gente tinha que ter, brasileiro necessitava de visto para entrar dentro do México. Uhum. Hoje eu acho que não precisa mais. Então, eu tinha o visto para entrar dentro do México. Assim que eu cheguei na polícia do México, na fronteira, eles me pediram visto. Mas o meu visto não era entrada por terra, era só por via aérea. Falei, Caralho. rapaz, eu tirei visto no Brasil. Ele falou, não, você só pode entrar por via aérea, você não pode por via terrestre. Eles me fizeram voltar 400 quilômetros na cidade de Guatemala para Caralho. retirar outro visto para eu poder entrar no México. Então, às 5 da manhã eu tentei dar entrada, voltei na cidade da Guatemala, retirei meu visto, esperei o outro dia para entrar dentro do México. E daí eu comecei viajando dentro do México. E eu lembro que o mais engraçado é o quê? Que na América Central e na América Central, na América do Sul, foi o que eu falei. As últimas pessoas que eu pediam ajuda era a polícia. E as pessoas que mais ajudavam eram os bombeiros, a Cruz Vermelha, né? Então, os que mais ajudavam. Ajudavam em seguinte forma de... Eu precisava de um lugar para dormir, eu chegava lá, eles me davam um canto para dormir, entendeu? Então, no México, por exemplo, eu fiz muito disso. Eu chegava numa Cruz Vermelha e falava, posso passar uma noite aí? Eles, pode, encosta sua moto ali e se você não tiver problema, pode deitar ali no chão e dormir. Eu falava, tá ótimo. Eu fiz assim dentro do México, em muitos lugares. Eu lembro que um dos postos de gasolina que eu parei para dormir, eu lembro, no deserto mexicano, tava um calor danado, que era meado de junho para julho. Imagina. Era um deserto, igual o deserto do Arizona. Eu botei a barraca do lado de fora do posto de gasolina e não coloquei a parte de cima, então eu tinha da barraca, então eu tinha condições de ver quem estava circulando do lado. Eu lembro que eu estou dormindo, rapaz, na madrugada chega um mexicano com uma arma em cima e perguntando: o que você está fazendo aí? Está dormindo por quê? Eu tomei um susto naquilo ali. Eu falei assim: só estou passando a noite, às 5 da manhã eu já estou saindo. Ele falou: não, pode sair agora. Pode sair agora, não vai dormir aqui. Ele era segurança do posto de gasolina. Então, ele teve que me botar para fora. Então, dali mesmo, eu já tive que seguir viagem e continuar o México. Mas aquele lance que você me perguntou que eu ajudei a família foi uma história bastante legal, rapaz, porque eu lembro que... Olha só, que a gente vai depois terminar e começar de novo, porque tem muita história ainda para contar, mas essa aí dá para contar em 5 minutos? Dá para contar em 5 minutos. Então vamos, que aí depois a segunda parte, a gente fala já entrando nos Estados Unidos. Tá. Eu lembro que eu tava seguindo, devia ser uns 3 dias antes de chegar nos Estados Unidos, cruzar os Estados Unidos. Eu tava viajando já o dia todo e é aquilo, uma motocicleta de baixa cilindrada. Quem anda de bicicleta já sabe, se bate um vento de frente, a velocidade baixa na hora. Então, e a gasolina consome mais ainda. Então, eu estava no meio do deserto e estou viajando e com pouca gasolina. Então, eu vi esse carro no meio do deserto mexicano
parado com problema. Eu parei a motocicleta, e já era final de dia, eu já estava programando a parar. Aí eu cheguei e perguntei, falei, o que que houve no carro? Tinha uma menina amamentando uma criança de 1 ano e a outra tentando ajeitar um carro. Ela falou, você é mecânico? Eu falei, não, não sou mecânico, mas o que você precisa? Ela falou assim, por favor, volta, você tem como voltar 40, 50 quilômetros na fazenda do meu marido, que ele trabalha, para avisar que meu carro está quebrado? Eu falei assim, já que eu parei, eu tenho que fazer isso agora, né, para ela. Então eu tive que voltar 40, 50 quilômetros, avisar para o marido dela que o carro estava quebrado. E aí eu lembro que ele chegou e falou assim, faz o favor, avisa para ela que daqui 1, 2 horas eu estou chegando lá. Eu falei assim, rapaz, uma criança de 1 ano sendo amamentada no meio do deserto, olha o que o cara fala. Caralho. Aí eu peguei a motocicleta, segui, avisei a ela que ele já estava voltando e daí eu continuei seguindo viagem. Daí depois é aquilo, a gente vai chegar dentro dos Estados Unidos e eu tive a resposta disso aí. Caralho, olha só. Então deixa... galera, eu vou derrubar aqui pra gente fazer essa parte 2 aqui dos Estados Unidos. Então volta aí que essa história é sensacional. Então segura aí que eu vou baixar aqui e a gente já começa outra. Peraí.